Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, a gente vai conversar com a idealizadora do projeto Direito no Cárcere, Carmela Grini. Carmela Grini é advogada, escritora, jornalista e ativista. Ela desenvolve e participa de diversos projetos para a popularização do direito, entre eles o Direito no Cárcere. Desde 2011, a iniciativa incentiva o resgate da autoestima dos apenados em tratamento de dependência química da Galeria E1 da Cadeia Pública de Porto Alegre. Carmela, muito obrigado pela tua participação aqui no programa. Obrigada, Felipe. Parabéns por esse trabalho aí do Trajetórias, que dá um espaço de visibilidade para a gente que está fazendo alguma coisa aí para fazer diferente na cidade, no mundo todo ainda. E esse olhar, Carmela, que tu tens, né, com todo esse teu trabalho ao longo aí de mais de 15 anos em projetos sociais, carioca, nascida no Rio de Janeiro, veio para Porto Alegre aos 2 anos de idade. Como a tua criação, né, o teu pai e a tua mãe te ajudaram a ter esse olhar, né, com mais cidadania mesmo, né, e alteridade pelo outro? Eu acredito muito que a realidade que a gente vive faz ou a gente se acomodar com a situação ou faz a gente tomar uma atitude. Então, eu sempre vi muito neles uma referência de protagonismo, de batalha, de estudo. Minha mãe está fazendo a 3ª faculdade, meu pai tem 2 faculdades, tem especialização, então sempre procuraram estudar muito. E a minha família, de uma maneira geral, assim, tios, meus avós também ajudavam sempre muitas pessoas. Então, quando a gente tem uma referência, a gente vai carregando isso para o nosso dia a dia. Mas é lógico que quando a gente tem dificuldades, que eu não vim de uma família assim que tinha estruturas, né? Então eu estudei, na época não tinha ProUni, eu tinha que pagar uma faculdade lá, estudava um semestre, pagava o semestre anterior. Então, e meu pai também estudava. Então, sempre foi uma coisa muito assim de luta para estudar e de garantir com que eu pudesse evoluir, né, em termos de conhecimento, de busca de saber. E lá na época da faculdade, no centro acadêmico, eu comecei quando eu entrei para esse projeto lá no centro acadêmico, eu buscava não só direitos para mim, de poder estudar, mas direitos para que também os meus colegas que passavam pelas mesmas situações pudessem cursar uma faculdade. Então, naquela época, a gente tinha essa luta de buscar condições de viabilizar o estudo na universidade, né, através dos parcelamentos com a instituição. Na época que eu estudei era na PUC, e de lá eu comecei a fazer um jornalzinho. Só que eu jamais pensei que eu ia fazer jornal e ia ter uma relação tão próxima com produção científica, com palestras. E, digamos assim, sucintamente, acho que as vivências e as nossas referências, elas vão dando uma direção para aquilo que a gente vai, né? Positivas e negativas também podem influenciar, né? Através, então, desse cuidado, né? Isso. Com o direito dos colegas, fazendo, né, esse jornalzinho. Em que momento ali, durante a graduação, que tu começa a trabalhar com esse viés, né, da popularização do direito, de mostrar para as pessoas que o direito ele é acessível, elas podem, né, ter acesso a esse direito no dia a dia? Foi em 2005 que daí em 3 meses mais ou menos eu decidi que, já que o projeto lá na universidade não tinha dado certo, que foi ótimo, que assim em partes não deu certo porque a coisa se tornou maior, daí eu acabei criando o jornal Estado de Direito. E nesse começo foi com 8.000 exemplares. O professor Silvio de Salvo Venosa, que é um grande civilista, ele foi a pessoa que deu a cara a tapa, porque ele deixou eu ser a matéria de capa, ele acreditou no meu trabalho. E eu tinha lá, em 2005, eu deveria ter uns 23 anos, mais ou menos. Então, desde aquela época, eu comecei a me relacionar muito com outros professores, professoras, buscando dar essa visibilidade, tanto do conhecimento, mas sempre com o olhar de como eu vou mostrar a prática das coisas. Então, o jornal ele seria a raiz, a base desse trabalho, mostrando as teorias, mostrando as ideias, e os galhos de árvore seriam
os projetos sociais, que daí vem para popularizar o direito. Samba no pé e direito na cabeça, desmitificando o direito, mostra de cinema português, como já ocorreu, palestras na Livraria Saraiva, em universidades. E lógico que um dos que ganhou maior visibilidade, até porque é um lugar que geralmente as pessoas não querem entrar, é o presídio pelo projeto Direito no Cárcere, que daí esse já vai fazer 8 anos de trabalho. Pois é, como é que despertou daí a tua ideia de ir lá para o presídio e fazer esse trabalho de mostrar para esses presos que eles podem ter, né, uma vida lá dentro mais sociável, né, desempenhando diversas funções. Sim. Tudo começou lá no Rio de Janeiro, depois tu trouxe para cá, como é que foi isso? Lá no Rio eu tive uma experiência quando eu visitei com o Marcelo Iuca, a galeria, não é uma galeria, é uma delegacia, a 52ª DP, que na época o delegado responsável era o Orlando Zacconi e tinha um projeto chamado Carceragem Cidadã. Daí eu vi aqueles presos em redes, assim, muitos presos em redes, sem pátio, sem banho de sol. E daí eu pensei assim, se eu já faço um trabalho para as pessoas que têm uma condição assim, que não estão naquela situação de caos, daí eu disse, eu vou fazer para essas pessoas também. Daí eu comecei com sair de lá com essa semente plantada, assim, né, esse olhar, e voltei para Porto Alegre, conheci o projeto do professor Celso Rodrigues, que é o Direitos Humanos na Prisão, visitei a cadeia pública e comecei a conversar com a direção para que eu pudesse fazer alguma coisa pelos detentos. E isso levou um tempo, né, porque uma pessoa, com que uma pessoa vai estar... uma pessoa que não é familiar de preso, não advoga na área criminal, o que ela quer lá dentro? Então, com certeza, no início teve bastante desconfiança, foi uma construção de conhecimento, realmente de confiança, né, da casa prisional com o meu trabalho. E a evolução hoje, eu digo que ele está numa etapa muito consolidada em termos assim, de relacionamento institucional, hoje é o diretor-tenente-coronel Carlos Magno que está lá, e a gente não só ajuda dentro da galeria onde a gente atua, mas de uma maneira geral sempre oportunizando com que pessoas, empresas e instituições possam estar ajudando a casa e dando esse olhar de atendimento a não só os presos que estão lá dentro, mas os visitantes que são os familiares. Mais ou menos assim, os números que eu tenho passado de pessoas que vão lá até o presídio durante o ano, chegava pelo menos a 100 mil pessoas. Então é muita gente que vai visitar, né, seja de universidade, seja de familiar, seja de técnicos, de policiais. Então são muitas pessoas trabalhando num espaço que precisa de um olhar, né? Então esse início do Rio de Janeiro foi muito significativo. Quando o diretor, como eu tinha que mostrar que eu tinha condições de fazer um trabalho, eu estava na sala com ele e na sala da frente eles estavam em reunião. Daí eles falaram que ia abrir uma galeria de tratamento de dependência química e precisavam fazer atividades. E daí nesse meio tempo, como eu estava do lado ali, eu disse, Carmela está aí, de repente ela pode fazer alguma coisa na sexta-feira. Só que quando falaram que eu ia cuidar da sexta-feira, eu não imaginava que era todo o dia de sexta-feira, né? Então eu não disse nada, eu disse que sim, não, eu vou assumir, porque no início eu pensava que ia fazer 1 hora de atividade, eu estava com 1 ou 2 horas. E no início do projeto, até acho que os 6, 7 primeiros anos, eu ia toda semana, uma vez por semana eu ia sexta-feira. Chegava de manhã e saía às 4 da tarde. Tinha épocas que o início do projeto eu acordava os presos, porque como não tinha... A cultura dessa galeria, ela estava se formando, eles não tinham ainda um relógio assim de, hoje tem atividade, nós temos que acordar e tal. Pois é, esse contato com eles, assim, para eles aderirem ao projeto, como é que tu foi conquistando eles para participar? Primeiro, eles passam por uma seleção, né, técnica e psicossocial, que vai desde a questão da execução, da execução, quanto tempo eles vão cumprir de pena, eles passam por um critério da Brigada Militar, passam pelos critérios da SUSEP e depois eles vão para essa galeria. Só que assim, eles são selecionados para irem para essa galeria de tratamento de dependência química. Hoje, que é coordenado pela psicóloga Cris Malta e a assistente social Cris Menezes. As duas fazem o trabalho psicossocial, daí tem outras atividades. Atualmente a gente faz
cerca de no máximo 2 atividades por mês, mas o trabalho é diário, porque é estudante para atender, é voluntário para atender, é egresso para atender, é os eventos para organizar, então arrecadações para serem feitas, né? Então é uma série de coisas que são trabalhosas de fazer, né? E que os bastidores, o administrativo, ele é bastante intenso, assim, né? E que a gente sempre está buscando formas de apoio, mas de uma maneira geral a casa ela sempre foi uma evolução de relacionamento, então eu assumi esse compromisso no início, hoje a gente trabalha um pouco diferente, mas a gente sempre está buscando de uma maneira mais ampla tentar impactar em mais pessoas o projeto, né? Tu falavas aí antes, né, dessas tuas idas. Uma vez por semana. Como é que eram os detentos? Tu me perguntou uma coisa que eu acho que eu fugi. Como é que tu conseguiu conquistar eles? Como é que eu consegui conquistar? Então, eles assim, primeiro foi uma construção minha, né? Eu acho que de empoderamento meu num espaço totalmente opressor, né? Porque um presídio é um lugar com regras diferentes, é um lugar que tem já uma identidade midiática diferente, tudo já chega diferente, digamos assim. E isso foi desconstruído, mas o olhar que eu tinha era que eram pessoas e que eu ia atender aquelas pessoas. No início eles perguntaram, mas tu não tem medo de estar aqui? Daí eu disse, olha, eu posso ser tão perigosa quanto vocês, dependendo do grau de provocação que eu for exposta, eu posso ser uma pessoa violenta. Então, essa questão de ter medo de ser um criminoso perigoso, eu acho que todos nós, de uma certa maneira, se a gente está impactado, se fizerem alguma coisa com a minha família, o meu filho, eu posso ficar uma pessoa fora de mim, né? Então, assim, isso eu explicava para eles e até brincava com isso, mas sempre de uma maneira muito, muito assim, verdadeira, né? A conquista, ela se dá por esse caminho de verdade. Então, hoje essa construção, porque como eu vou menos tempo lá, essa construção se dá pela conversa. Então, eles sabem onde eu vou, eles sabem como é que foi a minha rotina, como é que estão minhas coisas em casa, o que eu estou fazendo, porque eu acho que para o meu trabalho é importante, enquanto voluntário. Eu não tenho como conversar individualmente com cada um, porque não é o objetivo do projeto. O objetivo é oportunizar ações que visem a dignidade, seja a melhora do espaço, seja a melhora com atividades, sejam doações. Esse é o objetivo, né? Resgate de vínculo familiar. Mas eu não tenho como dar uma atenção e dizer como é que tu está individualmente, porque o tempo ele é muito escasso. Mas a gente, dentro dessas atividades, a gente trabalha a questão do afeto, do amor, nessa atenção que a gente procura dar. Então, esse respeito e esse compromisso ético com o trabalho, eu acho que ele é visível e eles ficam tranquilos porque tudo assim é muito transparente. Se eu arrecado dinheiro para fazer uma ação, eu vou lá e faço a prestação de contas do que a gente arrecadou, faço as contas com eles do que a gente vai gastar, se a gente recebe um dinheiro de doação, o que nós vamos priorizar, vamos fazer tal obra, vamos fazer uma festa, vamos fazer um evento. Então, todas essas questões elas são discutidas desde as mais simples. A escolha agora vai ter o aniversário em agosto, a gente vai escolher, chega na época do aniversário, a gente escolhe qual o recheio do bolo que vai ser. Então é uma decisão que a gente faz junto, uma reunião. O ano passado, eu não me lembro o recheio do ano passado, mas com certeza eles se lembram muito assim. Então eles sabem qual foi o recheio do ano passado, qual desse eles vão querer. E eles sabem, por exemplo, que tem rotinas anuais que eu costumo fazer. Agora, no início do ano, nós fizemos uma revitalização na galeria, então a gente pintou toda a galeria, trocamos caixas de descargas, compramos canos, conversamos com a direção para ver outros tipos de materiais que são necessários para a melhoria. E eles sabem que todo ano eu faço isso com eles, porque é o momento de dar cores novas para aquelas paredes que eles passam, enfim, né, todos os dias olhando para aquele lugar. Então, quando a gente consegue melhorar o lugar, dar uma nova roupagem, digamos assim, não se modifica só a questão estética, é uma questão de saúde mental. Com as várias atividades, né, ao longo desses 8 anos aí de projeto, tu falavas do tempo aí, né? Sim.
conseguiste aí ao longo desse tempo todo a participação de mais de 500 voluntários para te ajudar nesse projeto. Como é que tu consegue lidar, né, com esse trabalho lá e também a tua carreira como advogada? Como é que tu concilia essas duas coisas? E a minha carreira, né, como mãe também, né, porque não é uma missão fácil. Mas essa questão dos voluntários até eu tenho que atualizar hoje, já ultrapassa a marca de 1000 voluntários. Aquele slide eu acho que eu fiz na época era de 2017, talvez, mais ou menos. Tem alguns slides que eu tenho aí, um material, mas a gente fez as contas, assim, já ultrapassa 1000. Esse ano já ultrapassou 140 voluntários, só esse ano de ajudando em ações de escolas, ações em presídio, ações em abrigos, porque a gente faz essa questão das associações, do espaço, do lugar, digo assim, de outros espaços de vulnerabilidade, porque está associado. Se as pessoas não... Essa população também precisa de oportunidade. Se ela não tem oportunidade, ela pode acabar entrando lá para dentro. Então, se existe evasão escolar, se existe a questão de uma violência que a criança acaba indo para um abrigo, o que a gente pode fazer para cuidar melhor dessa população? Como tu consegue conciliar, Como é que eu consigo conciliar? Todo esse trabalho com a tua carreira de mãe, de advogada. A cabeça é muitas coisas para pensar ao mesmo tempo, em pouco tempo para falar, mas a advocacia trabalhista, né, ela é uma advocacia que também visa garantir direitos fundamentais de proteção ao trabalhador, que é um dever do Estado, né? Hoje a gente vê reformas aí que criaram grandes retrocessos e tem uma perspectiva de grandes retrocessos sociais, a garantias mínimas para que essa pessoa ela possa se aposentar, inclusive, né? E possa usufruir dessa aposentadoria, porque ela pagou para contribuir. Então, assim, a gente passa por momentos delicados e que eu acho que a conciliação com essas essas três tarefas, ela se dá com muito rebolado, digamos assim, né? Porque a gente tem que se dividir com esganização diária das tarefas do presídio. Eu tenho o jornal que eu cuido diariamente também, eu também tenho livros que eu estou escrevendo, tem a questão do escritório, que daí eu também, como eu sou jornalista, eu trabalho muito a questão da comunicação de direitos para as pessoas saberem o que está acontecendo. Não que eu vou estar dizendo assim, faça um processo comigo, não é isso que eu digo, né? Venha me procurar. Mas eu procuro esclarecer, porque se as pessoas não tiverem esclarecimento, independente do profissional que elas forem buscar, se elas não tiverem o conhecimento, elas não vão buscar um profissional. Então, em primeiro lugar, elas têm que saber a informação para poder se alertar outros colegas e saber que aquilo é importante para ela e para outros. E como é que ela pode ser protagonista junto com, ou com sindicatos ou com um grupo de colegas, para que ela possa garantir esse direito. Então, eu procuro no meu dia, assim, tentar dividir tempos para coisas diferentes. Não é uma tarefa fácil. E tem a maternidade, que com certeza foi o divisor de águas na minha vida. E eu consigo olhar muito com mais sensibilidade hoje tudo que uma mulher que é mãe acaba passando, e até a questão dos preconceitos como mãe, como gestante, que a gente passa. Numa seleção eu gosto de falar isso porque eu acho que as pessoas têm que saber. Numa seleção de doutorado, eu estava grávida e teve um professor que perguntou para mim, aqui na Universidade Federal, na URGS, perguntou para mim como é que eu ia fazer para dar conta de ser mãe e fazer o doutorado. Então, assim, esse tipo de pergunta não é feita para um homem, sabe? Então, hoje, tu ser mulher e ser mãe, ela é um grande desafio, porque as pessoas acham que porque tu é mãe, tu não vai conseguir fazer, não vai conseguir escrever, ou que não existe mulheres na pesquisa. E também eu estou integrando agora a Academia Brasileira de Direito como a segunda vice-presidente, também nesse papel de mostrar o papel da mulher dentro da pesquisa científica. E não é fácil, porque também existe um espaço de compreensão de que há necessidade de valorização da mulher profissional, da mulher pesquisadora. Então, são pautas,
né, junto com sempre com a defesa da Constituição, aí a base de tudo, que a gente vem trabalhando, seja no abrigo, seja no presídio, seja nas escolas, seja, enfim, na advocacia trabalhista, que é a base do meu trabalho, né? Além, lógico, né, dos tratados internacionais, que a gente sempre acaba, quando vai fazer alguma defesa, a gente sempre coloca essas questões que o Brasil é signatário e que existe o dever do Estado de proteger as minorias, né? Nesse caminho da informação, o projeto ele tem uma plataforma muito bacana, né, que consegue, né, colocar na internet, no canal do YouTube, no Facebook, em outras redes sociais, as ações que são feitas lá dentro do presídio, né? São feitas várias ações com foco aí em 4 elementos. E é um documento que fica para mostrar para a sociedade, né, essa memória, resgatar a memória do que é feito lá dentro, e também para eles também um resgate da autonomia. E uma das histórias que marca e que serve como exemplo é a do Wagner, né, que ficou preso, o Wagner que ficou preso por 4 anos, depois conseguiu abrir uma barbearia. De que forma que tu entende que esse material que é feito, que fica de documento, e essa história do Wagner serve para eles como exemplo, para eles seguirem o mesmo caminho aí? Eu acredito muito assim, o projeto ele já é pioneiro porque na América Latina não tem um projeto dentro do regime fechado que garanta direitos de personalidade, a direito à memória, a direito à produção intelectual, nesse sentido de divulgar outros conteúdos que televisões sensacionalistas dizem, olha lá, ó, mas e por que tu fez isso aí, né? Porque tu é um vagabundo, porque tu não sei o quê. Digamos assim, a imprensa e, digamos, até a cultura de uma maneira geral, ela está acostumada a ver na mídia esse tipo de olhar. O bandido, olha lá, por que tu fez isso? Agora, mostrar o outro lado dessa pessoa sendo protagonista positiva e reinventando uma etapa da vida dela não faz, digamos assim, tanto impacto midiático como as pessoas podem ver. O Wagner, ele é um excelente exemplo, ele é um empreendedor, ele continua fazendo a questão da barbearia, né? Não naquele espaço, mas a gente sempre procura assim, que todo egresso que sai, primeiro consiga se estabilizar, e a gente procura, dentro do possível, sugerir alguns caminhos para buscar o profissional, e depois que ele está mais organizado com a família e com essa questão de trabalho, daí sim ele ir lá contar como é que está o tratamento, porque para quem está preso, ainda ali, ele ainda está sob a tutela do Estado, mais ainda sob a tutela do Estado, e com um cuidado diferenciado. E esse cuidado, ele acaba protegendo ele da questão da droga. Como é uma galeria de tratamento de dependência química, lá não pode ter droga. Então, são mais de 5 anos que todos os exames de urina que eles fazem, assim, com periodicidade, ninguém utilizou droga. Então isso é um índice muito importante, que nessa galeria existe uma cultura de não se ter droga e que é um tratamento mesmo de dependência. Só que daí quando eles saem para a rua, se eles não estão com resgate de vínculo familiar, se eles não têm uma referência que seja além daquelas referências que levaram ao ato da ilicitude ali, do crime, daí fica mais complicado, né? Então a internet, ela serve para o projeto tanto para gerar memória, para resgatar vínculo familiar, porque se o pai que não visita o filho vê que ele está mais gordinho, que ele está escrevendo, que ele está sendo protagonista, que ele está pensando diferente, porque ele consegue ver o conteúdo pelo vídeo, pelo áudio, pela escrita, ele consegue verificar que, bom, ele está num caminho diferente, então eu vou dar essa oportunidade, porque as famílias, elas estão desgastadas emocionalmente, né? Então, assim, elas já deram muitas chances, não foi uma ou duas vezes que perdoa, né? A gente que é mãe sabe que quando o filho faz alguma coisa errada, mas assim, quantas vezes esse perdão foi dado e o filho não valorizou? Ou o sobrinho, né? Ou aquele que é a referência familiar não valorizou. Então, quando tu vê que realmente pela atitude dele ele está sendo diferente pela internet, tu volta a ter o resgate. Isso é muito comum de acontecer,
utilizando a mídia, e esse ponto foi um dos principais entraves no início do projeto, porque eu cheguei a sofrer processo disciplinar, né, dentro do Estado, se eu estaria tendo algum lucro econômico, e uma grande preocupação do Estado se os presos depois iriam processar o Estado, porque eu estaria divulgando eles na internet. Então, isso foi uma dificuldade que eu tive que estudar bastante, a questão dos direitos de personalidade e da questão de que isso é uma garantia constitucional de ele ter o direito à memória, né, e de ter os direitos intelectuais que ele produziu de serem divulgados. Porque se o ruim aparece na televisão, por que o bom não pode aparecer? Carmela, a gente está chegando ao final do programa, mas eu gostaria que tu destacasse, né, agora para os próximos meses, atividades que vão continuar aí no projeto, que vão acontecer, como o Sarau Literário e o aniversário também de 8 anos. Então eu quero agradecer primeiro muito o espaço de vocês, Felipe, e assim, nós temos agora no dia 28 de junho, o Sarau Literário na Galeria E1 da Cadeia Pública, no dia 27 de julho o Direito no Cárcere em Família, e no dia 23 de agosto, aniversário de 8 anos, que vocês já estão convidados lá, né, a equipe aqui da casa, para que possam não só fazer o registro, a matéria, mas vivenciar o projeto, né, como voluntários também, porque é um registro de memória, mostrar esse trabalho. E quem tem interesse de ser voluntário, os requisitos não são assim, não precisa ter faculdade de Direito, basta ter uma habilidade e que queira compartilhar isso com quem está lá dentro. E, além disso, os voluntários não têm só um papel relevante dentro da galeria. Os bastidores são bastante turbulentos e precisam de auxílio. A gente tem 8 anos de pesquisa, 8 anos de memória do projeto, e que agora eu busco voluntários para me ajudar a organizar o livro do projeto, que já está mais do que na hora. A gente já escrevi artigos e tal, mas botar isso, publicar o livro do projeto, que é enfim, 8 anos não são 8 dias, né, Felipe? Muito bacana. Obrigado, Carmela, e parabéns pelo trabalho. Obrigada, Felipe, e parabéns pelo trabalho de vocês aqui. Tá certo. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Não esqueça que este e outros programas da TV Câmara você pode acompanhar pelo site do Legislativo ou também por meio das nossas redes sociais. Até a próxima semana.